homem deixa a namorada em casa para ir para o carnaval. Ao chegar lá, esbarra em sua ex-namorada e de repente desperta um sentimento adormecido. O calor abafado do carnaval se espalhava pelas ruas, dominando a cidade com seus ritmos frenéticos e cores vibrantes. Marcos olhou pela janela do apartamento, os sons distantes das batucadas preenchendo o ar, e pensou que nada o impediria de viver aquela experiência única. Acompanhado por suas amigas de sempre, decidiu se perder no meio da multidão, sem pensar muito na namorada, Laura, que preferia ficar em casa, distante do caos. Laura, uma mulher serena e meticulosa, tinha um jeito de analisar tudo profundamente. Enquanto ele se entregava aos encantos do carnaval, ela mergulhava nos próprios pensamentos. Ele, no entanto, estava longe de imaginar que o que fosse buscar ali, no calor da festa, mudaria tudo. Ao cruzar com Carla, sua ex-namorada, uma onda de emoções tomou conta de Marcos. Era como se a batida do samba que ecoava pelas ruas fosse uma trilha sonora para seu reencontro. Carla estava mais bonita do que ele lembrava, com seu olhar enigmático e a expressão de quem nunca havia realmente partido. A conversa deles foi casual, mas as palavras pareciam ter um peso diferente. Carla ainda tinha o poder de mexer com seus sentimentos, algo que ele não havia antecipado. Ele voltou para a festa, mas seu pensamento estava ali, com ela. Laura, sozinha em casa, enviava mensagens, mas ele estava ocupado demais para perceber o quanto sua ausência estava começando a criar uma lacuna. Marcos não sabia, mas aquela interação com Carla seria o estopim de algo maior, algo que ele não poderia controlar. Marcos e Carla conversaram durante horas naquela noite, sempre à margem do frenesi, como se o carnaval fosse uma tela e eles estivessem vendo tudo de fora como observadores. Eles riram das memórias do passado, falaram de amores passados, de momentos que os marcaram. Marcos não entendia como, depois de tanto tempo, ela ainda era capaz de fazer com que ele se sentisse daquela maneira, como se o tempo não tivesse passado, como se o amor entre eles fosse algo que nunca se extinguiu. Enquanto isso, Laura estava sozinha em casa, sentindo uma estranha ansiedade. Algo dentro dela sabia que havia algo errado, embora não soubesse dizer o quê. Tentou ocupar o tempo com um livro, mas não conseguia se concentrar. As mensagens de Marcos, curtas e distantes, só aumentavam sua inquietação. A madrugada avançou e a cidade estava tomada por uma energia contagiante. Marcos e Carla decidiram sair para um bloco de rua, e enquanto caminhavam lado a lado, uma sensação estranha tomava conta dele. As palavras de Carla pareciam ter um efeito hipnótico, e ele se viu pensando no que teria sido se não tivesse terminado o relacionamento com ela, anos atrás. De volta ao apartamento de Laura, ela começou a sentir uma pontada de desconfiança. O telefone de Marcos estava sem respostas, e ela viu que ele já não compartilhava com ela a empolgação do início do namoro. Ela queria perguntar onde ele estava, mas se sentiu insegura. Sabia que qualquer pergunta simples poderia soar possessiva ou desconfiada. Mas a noite estava longe de terminar. Carla e Marcos se aproximaram cada vez mais, e algo dentro dele parecia renascer. O que eles tinham perdido? Ele se perguntava. E por que parecia tão fácil retomar agora? Ela o olhava como se o conhecesse profundamente, como se tivesse sido a chave para o que ele era, de alguma forma. Quando o carnaval finalmente terminou, o sol brilhava forte sobre a cidade, e Marcos sentia-se atordoado. Ele havia perdido horas com Carla, mas não conseguia afastar a sensação de que algo importante estava acontecendo. Talvez fosse o simples fato de ser confrontado com o passado, ou talvez fosse o magnetismo que ainda existia entre ele e Carla. Mas ele já não estava seguro de suas escolhas. Laura, por outro lado, já estava em casa quando ele voltou, e foi difícil para ela não perceber o cansaço e a distância em seus olhos. Ele estava mais fechado, mais introspectivo, e ela sabia que algo havia mudado, mas não sabia o quê. "Você se divertiu no carnaval?" Ela perguntou, tentando parecer casual, mas a insegurança transparecia em sua voz. "Sim, bastante.
respondeu ele com um sorriso forçado. Fui para o bloco e depois acabei encontrando a Carla, a ex-namorada, sabe? Ele falou sem pensar muito, mas as palavras saíram como se fossem algo casual, como se o passado fosse apenas uma lembrança distante. Laura congelou. O nome de Carla reverberou em sua mente. Um turbilhão de emoções se formou em seu peito. O que ela significava para ele? O que estava acontecendo com Marcos? Ah, é mesmo? Laura disse, tentando disfarçar a tensão em sua voz. E como ela está? Ela está ótima, disse Marcos, se perdendo nos próprios pensamentos. É engraçado, a gente se deu bem, conversou muito sobre o que aconteceu. Sabe como é, né? O tempo vai passando e as coisas mudam. Mas Laura sabia que algo mais estava por trás disso. Ele não estava mais completamente presente com ela, e isso a incomodava profundamente, como se tivesse sido apenas uma peça de um grande quebra-cabeça que ele ainda estava montando. Laura não conseguia parar de pensar em Carla. O nome dela reverberava em sua mente enquanto ela arrumava a casa, tentava se concentrar em qualquer outra coisa, mas não conseguia. Ela sabia que Marcos estava distante, e aquilo a incomodava mais do que gostaria de admitir. Em uma tarde nublada, enquanto Marcos estava fora, Laura vasculhou o celular dele, sem saber exatamente o que procurava, mas sentindo que havia algo que ela precisava entender. A conversa com Carla estava lá, a troca de mensagens casuais, mas com uma intensidade crescente. As palavras de Marcos a Carla eram cheias de nostalgia, e Laura percebeu que ele estava revivendo o que eles haviam tido, sem sequer se dar conta de que estava deixando o presente de lado. Era como se uma porta tivesse sido aberta, e tudo o que estava atrás dela começava a emergir. Laura não sabia o que fazer com aquilo. Ela sentia um nó no estômago, uma sensação de traição, embora não fosse explícita. Era mais sobre os sentimentos que estavam sendo desenterrados, algo que ela não tinha controle. Enquanto isso, Marcos não conseguia parar de pensar no encontro com Carla. A conexão que eles tinham parecia ainda intacta, como se nada tivesse sido perdido. A dor de um amor interrompido e as perguntas que surgiam em sua mente o consumiam de uma maneira que ele não sabia como lidar. Ele queria contar para Laura, mas havia algo dentro de si que o impedia. Algo que ainda não estava pronto para enfrentar. Laura não conseguia mais ignorar o que havia descoberto. O celular de Marcos, agora um espelho do que ele guardava em segredo, a deixava perturbada. O que ela deveria fazer? Confrontá-lo? Esperar que ele se abrisse? Mas ele parecia tão distante. Cada conversa que eles tinham parecia superficial, e isso a magoava profundamente. Marcos, por sua vez, não sabia como lidar com a intensidade de suas emoções. Ele amava Laura, mas Carla havia mexido com algo profundo dentro dele, algo que ele não sabia se poderia abandonar facilmente. O que era esse desejo inexplicável de reviver o que parecia um amor inacabado? Uma tarde, depois de um silêncio inquietante, Laura decidiu confrontá-lo. Ela não sabia o que faria com a verdade, mas sentia que precisava saber. "Marcos, o que está acontecendo com a gente?" Ela perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. "Eu percebi como você mudou. E não é só o carnaval. É algo mais. Você ainda me ama?" Ele a olhou com uma mistura de culpa e confusão. "Eu... não sei, Laura. Algo aconteceu quando encontrei a Carla. Eu sei que isso não é justo, mas... eu só não sei o que sinto agora." Laura fechou os olhos por um momento. Ela sabia que a dor da verdade estava chegando, mas a verdade era uma faca afiada, e quando ela a cortou não havia mais como voltar atrás. O silêncio entre os dois parecia insuportável, uma tensão que havia se acumulado e finalmente explodido. Marcos ficou parado, os olhos fixos no chão, enquanto Laura observava cada centímetro dele como se tentasse descobrir quem era aquele homem à sua frente. Não era o Marcos de antes, aquele que a conhecia tão bem, aquele que compartilhava sonhos e temores com ela. Este era um homem perdido, dividido, alguém que havia se distanciado sem sequer perceber.
Eu não sei o que aconteceu. Marcos finalmente disse, sua voz baixa e cheia de dúvida. Eu ainda te amo, mas tem algo dentro de mim que não consigo controlar. Encontrar a Carla foi como se o tempo tivesse parado por um momento, sabe? E me fez questionar tudo. Laura sentiu uma dor profunda, como se uma parte dela tivesse se despedaçado ao ouvir aquelas palavras. Não era só a dor da possível traição, mas a dor de não ser mais a única a ocupar o espaço no coração dele. Ela queria gritar, perguntar por que ele não a avisou, por que ele não a procurou antes de se perder em outro amor. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela respirou fundo e disse: Você não acha que deveria ter me falado antes? Se havia dúvidas, deveria ter compartilhado, Marcos. Eu me sinto excluída dessa sua confusão. Ele balançou a cabeça desesperado. Eu não queria te magoar, Laura, eu só não sabia o que fazer com isso. E quando você não estava perto, foi como se tudo que eu já tinha vivido com a Carla tivesse ressurgido, e eu fiquei perdido. Laura se levantou da mesa, sentindo-se como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela sabia o que tinha que fazer, mas não queria. Não queria tomar decisões que significassem dar fim a algo que havia sido bom, que ainda tinha potencial, mas ao mesmo tempo, o desespero de Marcos a sufocava. Como poderia continuar ao lado de alguém que não sabia o que queria? Eu não sei se posso seguir assim. Ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não sei se consigo viver na sombra de um amor que nunca soube se foi deixado para trás ou não. Ele a olhou com um brilho de arrependimento nos olhos, tentando alcançá-la. Laura, por favor. Não quero te perder. Mas eu preciso de um tempo para entender o que é real e o que é apenas uma lembrança. Ela se afastou lentamente, a dor de sua decisão envolvendo-a por completo. Ela não sabia o que fazer com o que sentia, mas sabia que não podia ficar ali, esperando por um homem que não sabia onde queria estar. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa para ambos. Marcos tentava se concentrar, mas sua mente estava constantemente em outro lugar, com Carla, com o que poderia ter sido, com o que ele havia perdido e o que ainda poderia encontrar. O carnaval já parecia distante, mas o impacto daquilo tudo ainda reverberava nele. Laura, por outro lado, começou a perceber uma clareza que antes não tinha. Ela se distanciou de Marcos não fisicamente, mas emocionalmente. O espaço que antes era preenchido por confiança agora estava vazio, e cada conversa, cada olhar distante dele, a fazia questionar o que ela realmente queria. Ela amava Marcos, mas não sabia mais se ele ainda a amava de verdade, ou se o que restava era apenas um eco de algo que já não existia. Foi em uma noite, quando Marcos a procurou para falar, que o ponto de ruptura aconteceu. Eles se encontraram em um café, um local que costumavam frequentar no início do relacionamento, quando tudo ainda era simples e cheio de promessas. Eu preciso de você, ele disse, as palavras saindo com um tom de súplica. Eu preciso que você me ajude a entender o que estou sentindo. Eu estou perdido, Laura. Ela o olhou nos olhos, um olhar que transbordava dor, mas também uma força que ele não conhecia. Você não está perdido, Marcos. Você só está com medo de tomar uma decisão. E essa indecisão está nos destruindo. Eu não posso ser a pessoa que você recorre quando as coisas ficam difíceis. Eu não sou sua solução. Eu sou sua parceira, se você souber me enxergar assim. Ele parecia derrotado, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que a fez perceber que talvez ele ainda a quisesse, mas de uma maneira diferente. Ele não a via mais como a mulher com quem ele havia começado sua jornada. Ele a via agora como uma promessa inacabada, algo que ele não conseguia terminar de entender. Laura, você ainda é tudo para mim, ele disse, a voz embargada. Eu não sei como, mas quero consertar isso. Eu preciso de você para isso. Laura sentiu uma dor profunda, mas uma sensação de alívio também a invadiu. Ela sabia que tinha que fazer algo para pôr um fim nisso, para não ser a mulher que vive à sombra das incertezas do outro.
Eu não posso mais viver na incerteza, Marcos. Não posso esperar você decidir quem eu sou na sua vida. Se você não sabe o que quer, então talvez seja a hora de dar um tempo para nós dois. Ele não disse nada. Ele simplesmente a olhou com uma expressão vazia, como se estivesse se despedindo de algo que ele não sabia se poderia recuperar. Após aquele confronto, Laura e Marcos não se falaram por dias. O silêncio entre eles era como um deserto árido, sem respostas, sem promessas. Ela passava os dias tentando preencher o vazio com sua rotina, com seus amigos, com as pequenas coisas que davam algum sentido à sua vida. Mas no fundo, ela sentia a falta de algo essencial: a paz. Marcos, por sua vez, passava as noites pensando nas palavras de Laura. Ele estava confuso, perdido em um mar de perguntas sem respostas. O que realmente importava para ele? Carla, Laura ou ele mesmo? Ele precisava de clareza, mas não conseguia encontrar a resposta. Em uma madrugada, ele pegou o celular e tentou ligar para Laura. Mas antes que pudesse apertar o botão, ele parou. A dúvida novamente o paralisou. O que ele diria? Como explicaria o que não conseguia entender nem para si mesmo? Laura finalmente tomou uma decisão. Ela não queria mais viver na espera. Ela chamou Marcos para um último encontro, não com o desejo de resolver tudo, mas para finalmente encerrar o que estava pendente. Ela sabia que ele não era mais o homem que ela tinha conhecido, e ela também não era mais a mulher que ele havia amado. Eles se encontraram em um parque, o vento frio da manhã fazendo as folhas caírem suavemente ao redor deles. Marcos parecia mais tranquilo, como se já soubesse o que ia acontecer. Laura, ele disse, as palavras saindo com um tom de despedida. Eu não sei mais o que quero, mas sei que não posso mais te manter nessa espera. Ela o olhou pela última vez, sentindo uma onda de alívio misturada com dor. Eu sei. E é por isso que estou aqui, para que possamos seguir em frente, sem arrependimentos. Laura e Marcos se separaram naquele dia. Ambos seguiram caminhos diferentes, mas de alguma forma, sabiam que aquela experiência os havia mudado profundamente. Marcos continuou sua busca por respostas por algo que talvez nunca encontrasse. Laura, por sua vez, começou a reconstruir sua vida, sozinha, mas inteira. Ambos, de algum modo, finalmente se libertaram. O tempo, como sempre, passava de forma imprevisível. A dor da separação não foi imediata, mas sim uma presença constante que se arrastou silenciosamente pelos dias de Laura. A cada manhã, ela se forçava a levantar da cama, como quem carrega uma cicatriz invisível, mas sabia que precisava continuar. O sorriso nos rostos dos amigos, a companhia de seus familiares, tudo parecia um remédio amargo que, ao longo do tempo, ia se tornando mais suportável. Marcos, por outro lado, mergulhou em um mar de atividades que não o permitiam pensar muito. Ele se inscreveu em cursos, viajou para lugares que nunca imaginara visitar e até começou a se aventurar em novos relacionamentos. Mas nada parecia preencher o vazio que ele carregava, uma sensação de incompletude que não se curava. Ele se via constantemente relembrando os dias com Laura, as conversas, as risadas, os momentos simples. E, como um eco persistente, Carla surgia em sua mente, lembrando-lhe que o passado, por mais distante que estivesse, sempre tinha o poder de modificar o presente. Em um domingo nublado, Laura recebeu uma mensagem de texto de Marcos. Não era nada urgente ou dramático, mas algo sobre a saudade que ele sentia e a vontade de saber como ela estava. O conteúdo da mensagem foi simples, mas o impacto foi profundo. Laura ficou parada por alguns minutos, o celular na mão, e se pegou refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Será que ele sentia a mesma coisa que ela? Ou estava apenas tentando preencher um vazio com palavras vazias? A dúvida a assaltava, mas agora ela estava mais forte. Não era mais uma mulher à espera de respostas, mas alguém que, após todo o processo de dor e aprendizado, havia aprendido a ser suficiente para si mesma. O tempo, como sempre, trazia clareza, mas também distanciamento.
Laura não respondeu imediatamente à mensagem de Marcos, preferindo refletir sobre o que realmente queria. Ela sabia que sua jornada com ele, por mais profunda e cheia de significados, já havia chegado ao fim. E talvez fosse isso que a libertava. Não precisar mais tentar entender as razões pelas quais ele havia se perdido, ou o porquê de tudo ter acontecido. Eles dois haviam sido parte de uma história importante, mas a história, agora, já estava completa. Algumas semanas depois, ela encontrou Marcos em um café, sem qualquer intenção de resolver ou reatar. Era apenas um encontro entre dois ex-namorados que, de certa forma, ainda se importavam, mas que agora se viam como diferentes. Ele estava mais calmo, mais sereno, embora seus olhos ainda carregassem uma sombra de incerteza. Quando se sentaram para conversar, foi como se todo o peso dos meses de separação desaparecesse instantaneamente. Eu pensei muito sobre o que aconteceu entre nós. Marcos começou olhando para Laura com um sorriso cansado. Eu estava tentando descobrir o que realmente significava amar alguém. Laura o observou atentamente, sabendo que ele já estava em um ponto onde as respostas não eram mais tão importantes quanto a jornada que havia feito para chegar ali. "E o que você descobriu?" Ela perguntou, a voz tranquila, mas cheia de uma sabedoria que antes não possuía. "Eu descobri que o amor não pode ser uma busca. Ele precisa ser algo que nasce do que é genuíno, do que é compartilhado sem medo." Ele respondeu, a expressão sincera. "Eu errei. E você estava certa. Eu não sabia o que queria. Não até agora." Laura sorriu levemente, mas não havia tristeza em seu olhar. Apenas uma aceitação serena. "Você ainda está em busca, Marcos. E isso não é um problema. O problema é que não podemos continuar buscando juntos. Cada um de nós tem seu próprio caminho a seguir." Ele assentiu como se finalmente entendesse o que ela queria dizer. Não havia mais mágoa, nem frustração, apenas a sensação de que o ciclo se completou. Eles estavam prontos para seguir em frente, sem mais expectativas ou promessas. Naquele momento, Laura soube que sua vida não precisava mais ser definida por Marcos ou por qualquer outra pessoa. Ela era suficiente, exatamente como era. E embora o amor que um dia os unira fosse uma memória distante, ela não sentia mais dor, só um profundo alívio. O que viesse depois, ela enfrentaria com coragem, sabendo que havia se libertado de uma história que, embora importante, já não tinha mais espaço em seu coração. Marcos olhou para ela, agora compreendendo a profundidade da sua própria jornada, e sentiu pela primeira vez que podia realmente seguir em frente. Eles se despediram com um abraço breve, mas cheio de respeito. Não havia mais ressentimentos, não havia mais frustrações. O passado havia sido transformado, e o futuro, agora, estava aberto para ambos. E, finalmente, ambos entenderam que o fim não era o fim. Era apenas um novo começo. Se você acredita no recomeço, comente recomeçar e se inscreva no canal para mais histórias reais.